Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, história e arqueologia bíblica. E esse vídeo de hoje, especial, eu estou fazendo aqui de Israel, de um sítio arqueológico que eu já queria ter vindo há muito tempo, mas só agora eu tive a oportunidade. É um sítio arqueológico que ainda está em curso, ele não está aberto para o público, mas ele revela coisas muito interessantes acerca da Bíblia Sagrada. Eu estou falando do sítio arqueológico de Tel Motsar, que hoje está embaixo de um viaduto. Você vai saber sobre esse sítio e qual a sua relação com a Bíblia Sagrada. Mas antes de começar o assunto, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você também não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, está aqui o meu convite para que você possa fazer parte de mais de 22 mil alunos que toda semana estudam a Bíblia comigo à luz da teologia, da filosofia, da história, da arqueologia, aprendendo muito da palavra de Deus. E para começar o nosso vídeo de hoje, eu quero mostrar uma peça que eu peguei emprestado lá em Jerusalém com um comerciante de antiguidades, licenciado, que tem o direito de comercializar antiguidades, não é nada ilegal, e é essa estatueta aqui. É uma estatueta desta, custa $2.200, então ele me emprestou uma pequena fortuna. Esta aqui é a famosa deusa Ásherá. Nas Bíblias em português, ela aparece com o nome Azera. Azera. Às vezes ela tem a cabeça de uma mulher, às vezes ela tem a cabeça de um pássaro, e o corpo geralmente é uma mulher com um vestido longo, ela não mostra os pés, e segurando os seios. Por que segurando os seios? Esta divindade aqui, que foi adorada aqui em Israel há pelo menos 3.200 anos, ela era muito cultuada pelas nações vizinhas aqui em Canaã, por exemplo, o Garit, os filisteus também adoravam Ásherá, o Garit. Na Babilônia, ela era adorada com o nome de Ishtar. Até uma das mais famosas portas da Babilônia, que hoje está no Museu de Berlim, o Museu Pérgamo, tem o nome de Porta de Ishtar. E todas as vezes que o povo de Israel quebrava a aliança, contrariava os mandamentos de Deus e ia no caminho da apostasia, eles adoravam dois deuses em especial. De todo o panteão de deuses que havia aqui em Canaã, havia dois que sempre atraíam a sensibilidade, o sentimento dos hebreus nos momentos de apostasia. O deus era Baal e a deusa Ásherá. Ásherá, na mitologia cananita de Ugarit, ela era esposa do deus El. Isso já provocava uma certa confusão, porque os hebreus também se referiam ao Deus de Israel com o nome de El, ou Elohim em hebraico. Já começa a confusão por aí. E houve momentos na história de Israel que os judeus resolveram até colocar Ásherá como a esposa de Yahweh, ou de Hashem, do Deus de Israel. Olha que absurdo. É porque naquela época, raciocine comigo, a grandeza de um homem, especialmente num período patriarcal, era ter mulheres e muitos filhos. Quanto mais filhos ele tivesse, melhor. Quanto mais mulheres, melhor ainda. E o Deus de Israel era um solteirão invicto. Ele era um solteirão que não tinha esposa. Todos os deuses em redor tinham esposa. Por que o nosso Deus não tem? Então, no momento de apostasia, chegaram a dizer que Ásherá era a esposa do Senhor, a esposa de Yahweh, a esposa do Deus de Israel. Já pensou que absurdo? Outro problema é que enquanto todos os povos em redor tinham estatuetas como esta que eu estou segurando aqui, que eles seguravam como um totem, Israel tinha um Deus que não poderia ser adorado através de imagens de escultura, imagens de barro, de pedra, de metal. Então eles queriam um Deus que eles pudessem ver, tocar. Eu imagino até uma conversa entre um hebreu e um pagão, e o pagão dizendo: como é que você consegue adorar um Deus que você não pode ver, não pode tocar, não pode manipular? Sabe aquele sentimento de infância que algumas crianças ficam segurando aquele cobertor velho pela casa toda, como se fosse um objeto sagrado, um totem, vamos dizer assim, um amuleto? Pois é, o ser humano tem isso, nós queremos agarrar a objetos, coisas, e eles queriam agarrar-se aos seus deuses. E o Senhor do céu enviava profetas para ensinar o povo que esses deuses pagãos não podiam fazer nada. Eram apenas isso, um pouco de cerâmica modelada, como esta, que eu vou colocar no meu bolso aqui com muito cuidado, porque eu não quero pagar $2.200 se eu quebrar essa estatueta aqui. Agora, o que tem a ver esse lugar com essa estatueta? Bom, aqui foi um sítio arqueológico descoberto em 2019, muito recente, onde eles estavam fazendo essa ponte que está aqui em cima. Na verdade, eles queriam passar uma estrada aqui onde eu estou. E quando os engenheiros passaram aqui, eles identificaram alguns alicerces
aqui muito antigos. E a lei de antiguidade de Israel diz que quando isso acontece, os arqueólogos têm que ser chamados para fazer uma arqueologia de resgate, para ver se tem alguma coisa importante ali que tem que ser salva ou preservada. E aí eles deram para os arqueólogos um prazo para eles examinarem tudo aqui. E o que eles descobriram foi tão, assim, inusitado e fantástico que a engenharia de estradas modificou o projeto original e a estrada que passaria por aqui acabou sendo elevada e hoje passa nesse viaduto que você está vendo aqui em cima. Tudo para preservar o sítio arqueológico que está aqui atrás. E você está se perguntando, e que sítio arqueológico era esse? Vem aqui que eu vou mostrar. Pena que ele está hoje cercado, pena não, ele está cercado para proteger o ambiente. Mas se eu pudesse andar com vocês lá, tudo aquilo que está coberto são restos do que estava aqui quando os arqueólogos chegaram. Eles escavaram mais ou menos 1,5 metro e descobriram um altar pagão. O altar está lá na frente, é aquela parte mais elevada que está coberta por uma espécie de manta escura. Esse altar era um altar sagrado, provavelmente ao deus Baal e à deusa Áshera, tá bem? Eles encontraram aqui também algumas estatuetas, similares a estas que eu mostrei para vocês, estatuetas de um cavalinho, 2 cavalinhos, que eram um animal sempre atrelado ao culto a Áshera. Encontraram também cabeças de estatuetas de seres provavelmente adoradores que vinham aqui, eram como, eles chamavam isso, nós damos um nome em latim de ex-votus, pessoas que faziam uma promessa para a divindade e uma vez que recebiam a sua dádiva, vinham aqui agradecer. Esses buracos que vocês estão vendo aqui são lugares que estavam repletos de cerâmica, muita cerâmica do período do ferro, também do período, aliás, anterior até, do período babilônico, anterior ao período persa. Eles encontraram essas cerâmicas aqui. Encontraram, inclusive, incensários. Então, eles queimavam incenso aqui, guardavam as cerâmicas aqui. Que cerâmicas eram estas que eram guardadas aqui? Havia um culto na época que tudo que fosse usado numa cerimônia sagrada ou num sepultamento era enterrado. Por exemplo, todo material de argila que fizesse parte de uma cerimônia funerária era guardada dentro da tumba com o morto. Por isso que nós encontramos em muitos túmulos em Israel pedaços de lamparina, pedaços de cerâmica, porque aquilo ali estava, de certa forma, contaminado. Não poderia ser usado para outra função, porque teve contato com o morto. Então eles colocavam o morto lá dentro e toda a cerâmica usada ali também. E no caso dos utensílios usados em cultos sagrados, eles enterravam esses utensílios por uma questão de respeito. É interessante que o sentido hebraico de uma coisa que é profana e sagrada é o mesmo sentido. O que é uma coisa profana? É uma coisa na qual você não deve tocar. E o que é uma coisa sagrada? Uma coisa na qual você não deve tocar. Lembra quando Uzá foi tocar na arca de maneira inadvertida e acabou morrendo fulminado? Ele tocou em algo santo e ele não deveria fazer isso. Também tem a expressão, não toqueis nos meus ungidos. Agora, do lado do profano, você tem também, por exemplo, a carne de porco, que o judeu não podia não apenas comer, como também não podia tocar. Não toquem em nada que é imundo, impuro. Então, tanto as coisas sagradas eram intocáveis, como as pagãs também eram intocáveis, por motivos diferentes. Eu não toco em algo pagão para não me contaminar, e eu não toco em algo sagrado para não contaminar o sagrado. Então, por uma questão de respeito, eles pegavam todos esses elementos e enterravam. Aliás, pelo menos na igreja adventista a qual eu pertenço, nós temos um hábito parecido. Quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, todo o pão consagrado que sobra e o vinho, o pão é enterrado e o vinho é deitado na terra. Nós não jogamos o resto do pão no lixo, não damos para o cachorro, porque aquele foi um pão consagrado para a Santa Ceia. Então, por respeito e reverência, nós enterramos. No passado também eles tinham essa prática, mas não apenas aqueles que eram fiéis a Deus. Os hebreus, ou judeus da época, que eram infiéis e apóstatas, faziam a mesma coisa com o paganismo. Agora, o mais curioso é que os deuses pagãos eram adorados aqui, nesse templo de Tel Motzá, bem aqui onde eu estou. E nesse lugar, se eu for em linha reta nessa direção, eu estou a apenas 8 quilômetros distante do Templo de Jerusalém, de onde ficava o Templo de Jerusalém. É muito perto. Aí a primeira questão que os arqueólogos levantaram seria a seguinte:
Por que que um templo pagão estaria a apenas 8 quilômetros do grande templo de Jerusalém? Por que que eles permitiram isso? Outros que queriam duvidar da historicidade da Bíblia chegaram a dizer: a Bíblia mentiu, porque a Bíblia fala de duas reformas que houve aqui em Judá, uma reforma de Josias e uma reforma anterior de Ezequias. E de acordo com a Bíblia Sagrada, tanto Josias como Ezequias tiraram os deuses pagãos de Judá, de Jerusalém, dos arredores. Então eles diziam: a Bíblia errou, porque se esses deuses tinham sido tirados de Jerusalém nas reformas do rei Josias e Ezequias, como esse templo estava aqui em pleno funcionamento. Então a Bíblia errou. Eu me lembro que quando eu estava aqui em 2019 e eles anunciaram o achado desse templo, saiu numa das revistas populares do Brasil: templo de 3.000 anos coloca em xeque a história da Bíblia Sagrada. Nada disso, pelo contrário. Ele confirma a história da Bíblia Sagrada. Mas como, Rodrigo? Bom, a primeira pergunta arqueológica é: como um templo pagão estaria funcionando nas barbas do templo de Jerusalém, sendo que havia uma reforma religiosa que proibia o paganismo? Simples. Se a reforma religiosa de Ezequias e de Josias houvesse dado certo, Deus não traria os babilônios. Por que os babilônios vieram atacar Jerusalém? Você lê os profetas. Porque Jerusalém estava em pecado. Então a própria Bíblia falou que essas reformas não deram certo, por isso o povo continuou no pecado, continuou quebrando a aliança e Deus permitiu que Nabucodonosor viesse. Eu quero ler uma passagem da Bíblia para vocês. E vejam como ela fica fácil de entender nesse contexto. Eu poderia ler várias, mas eu vou ler apenas essa aqui. Jeremias capítulo 11. O título que está na minha Bíblia é A Aliança é Quebrada. E a partir do verso 11, Jeremias 11, verso 11, Deus diz assim: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles, sobre os judeus, a qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Olha a ironia de Deus. Então o povo de Judá virá aos deuses a quem eles acenderam incenso, e a eles clamarão. É como se Deus falasse assim: vocês não me honraram como salvador de vocês, então agora vão atrás dos deuses pagãos que vocês tanto estimaram, tantas vezes vocês quebraram minha aliança, vão atrás deles. Continuando. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, esses de modo nenhum os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades. E os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto as ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por eles clamor ou oração, porque eu não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Tem uma outra passagem de Jeremias que diz que até sacerdotes, pessoas ligadas ao templo, subiam aqui para oferecer incenso ao Senhor junto com os deuses pagãos. Você percebeu que sério? E aqui eu estou num lugar exato onde essa história aconteceu. Um lugar que justifica tudo o que eu li para vocês no livro de Jeremias. Agora, não adianta eu trazer essa história do passado sem fazer uma reflexão para o presente. Senão isso aqui será mera curiosidade histórica ou arqueológica. O que nós podemos aprender dessa quebra da aliança do povo de Deus? Hoje é fácil, no século XXI, eu olhar para as ruínas desse templo pagão e falar como os judeus eram tolos, por que eles quebraram a aliança? O profeta de Deus estava ali, eles não deram ouvidos. Será que nós somos menos tolos do que eles? Será que nós também não estamos trocando o Deus de Israel por deuses modernos? Talvez, provavelmente, o inimigo da verdade apenas atualizou os ídolos, mas eles estão aqui até hoje, seduzindo o povo de Deus. E quem sabe hoje, como Deus falou com Jeremias, o Senhor tem que anunciar: vão agora atrás dos deuses que vocês escolheram, eu não posso ouvir o clamor de vocês. Mas eu espero que esta não seja a realidade nem da minha vida nem da sua. Que nós possamos reconhecer a Deus, o Deus de Israel, como o único Deus e Salvador de nossa vida. Aquele que merece a nossa devoção. Que jamais troquemos Deus por qualquer ídolo pagão que o mundo nos ofereça.
e que quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, nós estejamos entre aquele remanescente fiel, como aqueles que certamente estavam aqui na época em que esse templo estava erguido e falaram, não, nós não vamos no modismo do povo. Que isso, bobagem, vamos lá para Telo Motzá. Não, eu e minha casa seguiremos ao Senhor, serviremos apenas ao Senhor. Vamos ficar fiéis ao lado de Deus, porque o Senhor em breve voltará e com ele virá o juízo sobre todo tipo de quebra de aliança, apostasia e idolatria desse mundo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, eu espero que você possa ter visto como a arqueologia ilumina as páginas da Bíblia Sagrada, e eu estou muito feliz por ter podido vir aqui a Telo Motzá e mostrar um pedacinho deste lugar para você, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo que você vir esse vídeo. Ah, e não se esqueça, no final aqui eu deixarei no descritor o link para você ser meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.